Nosso assento. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus 10, uma passagem muito conhecida. Os 12 e a sua missão. Assim diz a palavra do Senhor. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para o expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrais em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: este é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graças dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas e nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno de hospedar-vos, aí até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-o. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou da cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, simples como os pombos. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque ele vos entregará aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para que servir de testemunha a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos ter cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Portanto, não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e o matarão. E odiando de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Esta palavra veio ao meu coração nesta noite para estar ministrando aqui uma palavra de ensinamento ao coração dos irmãos. Quando nós aprendemos com Jesus, os 12 discípulos estavam perto de Jesus, aprendendo daquilo que Jesus estava fazendo. E nós também somos discípulos de Jesus. Nós temos que aprender com Jesus o que devemos fazer. E ele, quando chamou cada um dos seus discípulos, cada um tinha uma característica. Cada um de nós temos uma característica. Ninguém é igual ao outro. Então, quando nós
olhamos alguém e vemos uma característica diferente, aqui nós comunicamos aos irmãos 12 discípulos que Jesus escolheu a dedo para estar do lado de Jesus, no ministério de Jesus. Pedro, ele tinha uma característica que ele, dentro da Bíblia, nós vamos ver muitos relatos que Pedro, ele era sanguíneo, né? E quando Jesus foi preso, tirou a orelha de Malco, ele tinha algumas atitudes que outros não tinham, né? João já era mais amoroso, e assim por diante, cada um tinha uma característica, mas Jesus chamou os 12 para fazer a sua obra. Eu quero dizer para você nesta noite que cada um de nós temos uma característica diante de Deus, e cada um de nós devemos que respeitar cada característica de cada um determinado por Deus para fazer a obra dele. E aqui Jesus chama os seus 12 discípulos, e aqueles discípulos estavam observando aquilo que Jesus estava fazendo, aquilo que Jesus estava realizando. E ele chama os seus discípulos, olha, vocês viram, né? Os leprosos ser curados, vocês viram os paralíticos ser curados também, vocês viram os cegos ser curados, vocês viram muitas pessoas serem ressuscitadas, né? Pessoas serem libertas das suas doenças, das suas mazelas, daquilo que os oprimia, endemoniados, pessoas que estavam sendo oprimidas pelo inimigo, e eles estavam aprendendo, porque quando nós estamos do lado de Jesus, quando nós estamos com o Mestre, nós estamos aprendendo com o Mestre. E é isso que o Mestre quis dizer. Olha, eu chamo vocês os 12 discípulos, vocês aprenderam comigo. Agora, vocês têm uma responsabilidade. O meu poder, aquilo que eu tenho, eu vou transmitir para vocês, para que vocês também possam ser usados por mim, pelo meu Espírito, para que vocês possam fazer a obra do Senhor. Deus-lhe poder, sabe, sobre os espíritos imundos, para que pudessem expulsarem e para curar todo tipo de enfermidade e de todo o mal. Era no nome de Jesus que eles tinham essa autoridade. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. O nome dele nós já falamos aqui. E ele falou, olha, eu envio estes 12 e ordeno, dizendo, não ireis pelo caminho de gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. É esta mensagem que nós devemos pregar. É chegado o reino dos céus. Não tem segredo. Nós não tem outra coisa a dizer ao povo que está aí fora, que é chegado o reino do céu. Que é chegado o momento que as pessoas têm que se chegar diante de Deus e reconhecer que nós não estamos aqui pregando outra coisa, mas sim o reino de Deus. Pregando esta palavra que cura, que liberta os enfermos, cura os enfermos, limpa os leprosos, ressuscita os mortos, expulsa os demônios. E aqui é uma palavra que muitos não gostam de ouvir, né? Algumas pessoas que
falam que estão pregando o reino e não gostam de ouvir. De graça recebeste e de graça dai. Irmãos, nós recebemos de graça este evangelho. Esta graça veio da parte de Deus de graça. Alguém pagou alguma coisa aqui para ser crente? Nada. A única coisa que nós fizemos é levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, entra no meu coração, faça morada. E o Senhor fez isso na minha e na sua vida. Foi isso que aconteceu. Mas muitas pessoas que não aprenderam do Evangelho de Cristo, que é que temos que pregar o reino de Deus, expulsai os enfermos, curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Isto foi nos dado de graça, recebemos de graça, não podemos cobrar nada, nenhum centavo. E ainda ele fala assim: olha, vocês vão pregar a minha palavra, vocês não vão cobrar nada, ainda tem uma coisa, não precisam de ouro, nem de prata, nem cobre em vossos cintos. Eu quero dizer para você que quando Deus chama alguém, Ele se responsabiliza. Eu já vi pessoas, nós quando dirigimos ali o setor da aclimação, volta e meia, às vezes vem alguém pedindo, e às vezes nós não temos para dar. Mas aquele que é dono da obra, aquele que chamou, aquele que se comprometeu, eu sempre falo, quem põe a mão no arado, Deus dá condição. E às vezes, irmãos, até eu falei para aquele moço, moço, você chegou num dia que hoje a oferta não deu nada, né? Tem dia que, às vezes, é difícil. E eu não sabia que ele ia, nós não estava programado. Mas quando Deus quer abençoar alguém, Deus ele abençoa. Um irmão chegou no fim do culto e falou: irmão, está aqui um valor por irmão para abençoar o seu ministério. Quem que cuida? É Deus quem cuida. Por isso que eu falo, irmãos, para os nossos obreiros, e a gente tenta ensinar, e a gente passa isso, que nós não devemos exigir nada de ninguém para pregar a palavra, porque eu recebi de graça e vou dar de graça. E se porventura alguém quiser nos abençoar, pode nos abençoar, porque Deus ele se compromete com o meu e com o seu ministério. Está entendendo? Então não podemos forçar alguém a falar: olha, nós sabemos que hoje é um mercado, né? E até é difícil para essas pessoas, parece que está voltando agora, né? Mas há um mercado onde pessoas falam assim: olha, para pregar na sua igreja, eu preciso que você me faça um depósito de R$ 2.500, e quando eu estiver lá, você faça outro depósito de R$ 2.500 para eu poder pregar na igreja. Irmãos, o que eu recebi foi de graça. Se alguém quiser abençoar, que abençoa, mas não venha me pedir nada, porque nós estamos pregando a palavra do Senhor. E muitas pessoas estão entendendo que a chamada é que devem ficar ricos e que devem possuir alguma coisa, e aqui Jesus está dizendo assim: olha, vocês vão pregar, vocês vão curar, vocês vão limpar os leprosos, vão ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça te dai. Não possui nem ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Sabe o que Deus quer dizer? Que Ele cuida de todos nós. Aquele que Deus chamou para o seu santo ministério, Deus se responsabiliza por aquilo que Ele chamou. E Ele diz assim: olha, vocês não precisam possuir nem ouro, vocês não precisam ter prata, vocês não precisam ter cobre, vocês não precisam no seu cinto ter essas coisas, nem alforjes para o caminho. E ainda tem outra coisa: olha, vocês não precisam ter 2 túnicas não, nem sandálias,
nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. O que Deus quer dizer aqui? Nós estamos num culto de doutrina e de ensinamento. Aí tem alguém que Deus fala assim, olha, eu vou te levantar para você ser um obreiro, para você, ser um pregador, um cantor, para você fazer a minha obra. Aí o camarada vai lá e compra aquele terno cinza brilhoso, não menosprezando, mas aquele sapato vermelho com 5 listras, vermelho, azul, amarelo. Vocês já viram isso? Aqui quase não vem, mas quando vocês vão no Belém ali, uma segunda-feira, parece uns pessoal que vem todo fantasiado porque acha que tem que ser dessa forma. Deus está dizendo assim que nós temos que ser o mais simples possível. Porque não é a nossa vestimenta que vai nos caracterizar como um bom pregador, como um bom ensinador, como um bom cantor. Não é isso que nos vai trazer a unção. A unção vem de Deus. Eu te dou poder. Poder de Deus. Eu não estou dizendo que a pessoa não deve se vestir bem. Entenda bem isso. Mas tem pessoas que acham que isso é que vai trazer a unção. Olha, se eu tiver vestido desta forma, se eu tiver daquela forma, se eu chegar com um carro tal lá na igreja, eu vou impressionar. Ei, o que impressiona aqui é a palavra de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, a cura e a revelação de Deus na vida de cada um de nós. Essas coisas não importam para nós. Nós estamos aqui, irmãos, dependente de Deus, da unção de Deus, da operação de Deus. E ele continua, Jesus está dizendo, olha, em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurais saber quem nela seja digno de hospedar-vos, até que vos retireis. O que quero dizer aqui, que Deus dá condição para aquele que está pregando a palavra, para aquele que é um dos seus discípulos, para fazer a sua obra. Deus prepara alimento, Deus prepara roupa, Deus prepara carro, Deus prepara a condução, Deus prepara tudo no momento certo. E, infelizmente, irmãos, nós estamos entre família. Semana que passou, não vou citar o nome, porque nós estamos até na internet, mas, infelizmente, pastores com 6 milhões nas suas contas, 300 milhões, 200 milhões, é a fortuna de um pastor. E alguns se iludem. Eu vou abrir um ministério, eu vou fazer uma igreja. Esse não é o evangelho que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para pregar a sua palavra, para trazer as pessoas que estão precisando ao conhecimento, ao entendimento, que nós não estamos aqui, irmãos, para sermos poderosos, para sermos ricos, para nos apresentarmos, para não termos uma posição. Nós estamos aqui para pregar o reino de Deus e a sua justiça. Este é o evangelho de Deus. E ele fala assim, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Porque, sabe por quê? Porque é algo precioso aquilo que nós fazemos, pregar o evangelho. E se alguém não recebeu, não é responsabilidade sua. Nós pregamos esses dias e falamos sobre Noé e a sua pregação. Muitos não receberam e muitos não têm recebido a palavra,
Por mais que Deus está mostrando, por mais que Deus está falando, através de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, muitos ainda estão brincando e não estão acreditando que Deus está trabalhando e que vai vir buscar a sua igreja. E Ele enviou a mim e a você. E Ele diz assim, não se preocupe se eles não estão ouvindo. Em verdade vos digo que o dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como serpentes e simples como pombos. Amados irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, temos que ter sabedoria. Pastor, nosso irmão Luiz, ele já, eu sei disso porque eu sou testemunha, já pregou muito em hospitais. E não é de qualquer jeito que você vai entrar no hospital. A pessoa está ali num leito de enfermidade. Você tem que ter sabedoria para trazer uma palavra para aquela pessoa. Porque se você trouxer uma palavra contrária, né? Porque, irmãos, tem uma irmã, a irmã da irmã Mari, ela falou em especial aqui um dia, falou assim, meu pai está num leito de dor, não é isso, irmã? Ele está doente, mas que o Senhor faça a vontade dele. Mas a senhora não falou isso para ele. Se a senhora falar para ele, ele fica triste. E Deus curou ele. Mas tem pessoas que vai lá e às vezes a pessoa, ela precisa não de uma cura, mas precisa da salvação. E quando nós vamos pregar, nós temos que ter sabedoria de pregar a palavra certa para aquela pessoa. Você está entendendo o que Deus está falando no nosso coração? Porque senão você vai complicar tudo aquilo que Deus... Então, ele diz assim, olha, vocês têm que ser prudentes como a serpente e simples como as pombas, para que as pessoas entendam. Uma certa vez, alguém foi em um culto e pregou. E eu não estava no culto. Falei assim, você conhece fulano? Conheço. Pregou lá no culto, mas precisava de um intérprete de grego, porque nós não entendemos nada. Quando nós pregamos a palavra do Senhor, não adianta eu trazer aqui posição técnica, trazer filosofia, isso, aquilo, que as pessoas não entendem. Jesus, ele era simples, ele pregava a palavra simples, para que nós entendêssemos. É isso que Deus quer te dizer nesta noite. Se você vai falar com alguém, não precisa trazer uma palavra tão complicada para a pessoa, para que ela não entenda. Está entendendo? Então, às vezes, nós temos que usar de sabedoria. Agora, se a pessoa é uma pessoa polida, uma pessoa que tem aí você pode colocar a pessoa, ter um grau de entendimento, né, um pouco mais elevado. Mas, às vezes, normalmente, a gente prega para as pessoas mais simples, as pessoas que, né, às vezes, não é nem letrada. Então, temos que ter essa sabedoria de pregarmos, sermos prudentes como a serpente e simples como os pombos. Outra palavra aqui que nos chama a atenção, quando ele fala que, olha, vocês vão pregar a palavra, vocês podem ser até presos. Vocês podem chegar diante do sinédrio, na presença de governadores, de reis. Por causa de mim, vocês vão servir de testemunho até aos gentios. Mas quando vos entregares, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque na mesma hora vos será ministrada o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E algumas pessoas,
pegam esse texto e não olham o contexto. E fala assim, tem até uma denominação que faz isso. Nós não precisamos estudar a palavra do Senhor. Nós não precisamos ler. Porque na hora o Espírito Santo nos dá. Amém. O Espírito Santo nos revela a palavra. Mas se você não estudar a palavra, como que você vai pregar a palavra? Eu tenho a revelação de Deus e Deus vai me revelar agora, eu vou ler um texto aqui, mas você nem leu e nem sabe. Às vezes você lê uma passagem e vai pregar e nem sabe o contexto, nem sabe o que Deus está falando através daquela palavra, e você vai pregar algo que não está dentro daquilo que Deus quer falar. Você e eu precisamos estudar a palavra. Tem o culto de terça-feira, tem um culto de doutrina, tem um culto de ensinamento, tem a escola dominical, para onde aprendemos a palavra do Senhor. Tem escola teológica para aprendermos a palavra, a santa palavra do Senhor. Porque aqui ele está dizendo que quando nós estivermos diante dessas autoridades, Deus vai nos dar autoridade pelo Espírito Santo para falar com estas pessoas, como Estevão, quando foi preso e começou a defender a si mesmo, Deus deu autoridade a Estevão, que aquelas pessoas, aqueles governantes, aquelas pessoas que estavam questionando a ele, não podiam fazer nada, porque o Espírito Santo estava usando a vida de Estevão, e eles viam que era algo extraordinário. Então aqui, irmãos, porque não sois vós que vai falar, o Espírito Santo de Deus usa cada um de nós, mas nós precisamos estudar a palavra, precisamos pesquisar a palavra, precisamos estudar a palavra para que possamos estar apto para pregar, né? Tem pessoas que falam assim, agora eu vou ser pregador, mas nem leu a Bíblia, sai aí, pega aqueles versículos, né? Aqueles versículos pontuais e começa a pregar. Não é isso. Deus, Ele quer usar a um e a cada um de nós, com poder e autoridade. Mas nós temos que estar preparados como os discípulos estavam. Então, tenhamos, irmãos, este cuidado de estarmos preparados para fazer a obra. Nós somos discípulos do Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode usar a cada um de nós como um servo, como um instrumento, mas precisamos da preparação. Precisamos estar preparados. Outro sim. Basta ao seu discípulo ser como seu mestre, e ao seu servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar-se, em oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, digo-vos em luz, e o que ocultai-vos aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendes 2 passarinhos por um ceitil? Nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Deus quer nos dizer nesta noite que Ele tem cuidado dos seus profetas. Deus tem cuidado dos seus ministros. Deus tem cuidado daqueles que Ele os chama. Ele se preocupa, amado irmão, com a sua vida
as suas necessidades pessoais. Não pensa que Deus não está preocupado. Deus está preocupado. Deus cuida de mim e de você. E se eu e você queremos ser discípulos de Jesus, nós temos que estar ligados no trono da graça e nos ensinamentos de Jesus. Quantos... Jesus falou, olha, muitos vão dizer que vem no meu nome, mas não são meus, não. Quantos falam, eu sou discípulo de fulano de tal. Eu sou discípulo de tal pastor. Eu me espelho em tal pessoa. Mas esquece de se espelhar em quem? Em Jesus. Nós devemos nos espelhar em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, nesta noite, Deus conhece a minha e a sua necessidade. Ele é amoroso, enviou Jesus e nós somos discípulos de Jesus. Nós temos que seguir os passos de Jesus. Como eu falei aqui, tem tantas pessoas que abriram um ministério, que abriram igrejas, e falaram, olha, eu vou abrir, vou ficar bem, isso e aquilo. Mas nós devemos seguir o Mestre, o Senhor, o nosso Deus. Nós devemos seguir os passos de Jesus. Nós devemos seguir ao nosso Mestre que está sempre falando, nosso amigo, o nosso conselheiro, Jesus Cristo. E Ele nos deu esta responsabilidade. No nome de Jesus é que podemos realizar a obra de Deus. Quando nós expulsamos um demônio, é no nome de Jesus. Quando alguém é curado, é no nome de Jesus. Quando alguém é liberto, é no nome de Jesus. Pastor Marcos, pastor Tiago, pastor Emerson, todos os obreiros aqui, ninguém tem nome, ninguém tem autoridade, mas Jesus Cristo tem toda a autoridade, todo o poder. E é isso que nós pregamos, nós não pregamos outro, mas sim Jesus, o crucificado, e aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Todo poder tem nos céus e na terra. E nós estamos pregando este Jesus. Nosso tempo já foi, nós precisamos tirar a oferta. Quero convidar aqui nossos irmãos diáconos, obreiros da casa do Senhor, creia nesta palavra. Deus nos chamou como seus discípulos para fazer a sua obra, para realizar a sua obra. Eu tenho que me espelhar em Jesus Cristo, o Nazareno. Não posso olhar para A e nem B. Quando nós entramos aqui nesta igreja, o pastor Gessé, ele listou aqui o tanto de pastores que passou por essa igreja. Muitos pastores. E agora eu sou o que estou na atualidade. Mas todos vocês têm que se espelhar, sabe quem? Jesus. Jesus. Pastor Marcos tem defeitos, outros que passaram têm sempre um defeitinho. Mas Jesus, ele é perfeito. Cada um de nós temos imperfeições, mas Jesus é o Cordeiro perfeito que veio tirar o pecado do mundo, que veio salvar a humanidade, que veio libertar a humanidade, que veio curar a humanidade, que veio curar aquelas pessoas que precisam. E você é um instrumento, você é um discípulo de Jesus. Nós não somos discípulos de outros, mas somos discípulos de Jesus. Nós podemos até aprender com o pastor Marco Antônio, com o pastor Gessé, com o pastor Elias, com tantos pastores que passaram aqui. Mas nós temos que aprender com o maior, que é Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Irmã Lília, a senhora pode louvar o Senhor com um dos seus hinos? Irmão Celso, ora ao Senhor. Sim, Pai, abençoa o teu povo que vai contribuir para a tua casa. Senhor, abençoa neste momento. Nós te pedimos e te rogamos. Entra, Senhor, com providência em cada caso, em cada situação, Senhor. Abençoa a tua igreja, que tem contribuído, que tem trazido os seus dízimos, suas ofertas. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Irmã Lília, olha. Estão da igreja que paz do Senhor? Quando
todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Eu olho para ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois vem novidade para você. Louve comigo. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Aleluia. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Irmãos, eu estava preparada domingo para contar o testemunho do que Deus tem feito. Eu cheguei aqui em São Paulo dia 10 de julho. Vim com meu coração preocupado, que nós somos seres humanos, né? A gente fala que confia, mas a gente se preocupa às vezes sem querer. E eu vim no culto da tarde de círculo de oração e se tinha 6 pessoas, era muito. E assim que nós nos levantamos para começar o culto, Deus usou uma irmã, eu não conheço ninguém aqui. Deus usou uma irmã e falou assim: não se preocupe, porque eu estou cuidando de você. E eu descansei. Continuei participando e tal. E eu estou morando aqui nessa rua. Jesus preparou um trabalho para mim, abriu uma porta de emprego do lado da minha casa. Tem uma empresa lá muito grande, trabalha com importação de produtos, distribui para dentro do Brasil e para fora. E Deus já estava cuidando de mim, e eu não sabia. Então, às vezes, a gente está preocupado
Eu tinha até preparado Mateus 6 para ler. E eu estou muito feliz, eu estou com o meu coração aqui regozijando de alegria. Porque Deus, Ele tem cuidado do povo dEle. Por mais que a gente pense que nada está acontecendo, que Deus não está fazendo, Ele está cuidando. E eu estou empregada 10 passos, saindo do portão da minha casa. São 10 passos que eu fiz questão de contar. E eu já estou no trabalho. De segunda a sexta, das 9 às 18. Então também não tem desculpa, né, pastor? E eu agradeço a Deus pela oportunidade. Quantos podem dizer amém? Amém? Deus cuida de cada um de nós. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos continuar orando pelo Ricardo. Está entubado e precisa muito das nossas orações. Vamos orar pela Valéria, minha prima. Ela já saiu da UTI, está no quarto, mas está precisando muito também das nossas orações. O seu esposo Josias está entubado, um estado um pouco mais crítico, mas também está nas mãos do Senhor e Deus está cuidando dele. Também a irmã lá de Goiás, como que é aquela jovem, o nome dela? Stephanie, estaremos orando por ela, para que Deus venha abençoar, meu tio Arnaldo. Tem mais algum pedido, irmã Sônia? Não, né? Todos os irmãos que pediram aí pela internet, nosso trabalho que estamos fazendo, a live pelo nosso Facebook, pelo YouTube, os irmãos têm feito os seus pedidos. Hoje, graças a Deus, temos uma quantidade boa de irmãos que estão neste culto. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Estaremos orando, irmãos. A irmã Silvana Boni pede pelo seu cunhado, né? Parece isso mesmo. Está também muito mal. E nós estaremos orando. Ela deve estar assistindo o nosso culto. Vamos orar, irmãos, por todas essas pessoas. A Rosana agradece a Deus. Ontem ela fez um exame, né, a broncoscopia. Graças a Deus não precisou fazer operação, nem nada. Graças a Deus. Hoje nós estivemos ali no vascular e ele também falou que vai ser um procedimento simples, né? Ela está com aneurisma do lado e já não foi do Covid, mas apresentou agora. Já tem um tempo que tem isso e não sabia. Mas ele falou que vai ser um procedimento também não é tão invasivo, né? É simples, entra num dia, já sai no mesmo dia e toma uma anestesia simples, né? O que foi, filha? Sai no outro. É simples, né? Graças a Deus, fica um dia só internado. Mas vamos orar, irmãos. Mas temos irmãos aí que estão há dias internados nos hospitais, e a gente sabe porque a gente passou. Nem os parentes que estão em casa podem ir lá, né? Recebem a notícia por um telefone, por um WhatsApp, e é difícil, viu, irmãos? Difícil. A minha esposa ficou 32 dias internada. O único dia que deixaram eu entrar, quase no final, foi quando nós fizemos 30 anos de casado. Eles se sensibilizaram e deixaram eu entrar lá para ver ela, levar uma flor, né? Dar um beijo nela. E graças a Deus. Mas as pessoas ficam 30, 20, 10, 15 dias sozinho dentro de um quarto, de uma UTI. É difícil, viu? É difícil, sem comunicação, né? Que a pessoa está... Até estava brincando com ela. Ela ficou na UTI e eles prendem as pessoas. Eles amarram as pessoas para as pessoas não tirar o entubamento, para não tirar as coisas que estão ligadas. E é difícil. Vamos orar para que Deus entre com providência em cada caso, cada situação. Vamos orar pelos irmãos. É uma das coisas, um dos fenômenos que está acontecendo também, é psicológico. Muitas pessoas estão com doenças psicológicas, né? Medo excessivo. Nós já falamos sobre isso, mas tem pessoas que estão com medo de sair na rua. Estão com medo. Esse irmão Ricardo, ele trabalha como caminhoneiro. A esposa dele ficou 3 meses fechado dentro de casa, nem para a igreja ia.
ela deve estar assistindo, alguém do Inhocuné deve estar assistindo, sabe disso, mas infelizmente ele está trabalhando, trouxe para dentro de casa, ela pegou e ele pegou. E outras famílias também que acontecem. Mas nós sabemos que tem pessoas que estão com um medo excessivo, um síndrome de pânico muito grande, com medo de tudo, de todos. Mas nós vamos orar. Famílias que estão não em dificuldades, mas tem pessoas que não vivem 20 anos, 10 anos que são casados e nunca viveu 3 meses junto direto. Aí vive, aí é uma benção, né? 3 meses direto, aí complica o negócio, porque aí vai conhecer a pessoa certinho, né? Então, mas vamos orar para que Deus abençoe, né? Eu sei porque eu vivo com a minha esposa há 30 anos, quando eu namorava, era todo dia eu ir na casa dela, todo dia, não faltava um dia. E aí, depois que eu casei, nós sempre trabalhamos junto, né? Dia após dia, então eu sei que quer viver junto, mas tem pessoas que não, sai de manhã, volta à noite, às vezes, né? Volta até um pouco tarde, vai para a faculdade, aí não fica com aquela... E aí, com essa pandemia, muitos problemas familiares. Vamos orar para que Deus dê graça também, além de tudo isso, né? Não na igreja, mas aí no mundão, muitos casais estão se separando por motivos disso, né? Esposo batendo na esposa, maltratando, isso e aquilo. Mas vamos orar para que Deus traga a solução. Parece que a vacina já está quase pronta. Até dezembro, eu creio que já vamos ter uma solução, mas Deus está cuidando de cada um de vocês, viu? Vamos orar, pedir a Deus, que cada um de nós temos os seus probleminhas, suas dificuldades, e eu quero dizer para você que Deus conhece todas elas. Aleluia. Mesmo que você não falasse nada para o pastor, para os obreiros, para a igreja, Deus conhece a tua necessidade nessa noite. E às vezes é até bom você não falar mesmo, né? Porque às vezes tem pessoas que não te ajudam, né? E às vezes até te atrapalha. Fala para Jesus, é o que pode e vai resolver o meu e o seu problema. Você crê nisso? Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em cuja presença estamos nesta noite, eu te peço, Senhor, entra com providência, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, famílias aqui representadas, pessoas que estão, Senhor, num leito de dor, num leito, Senhor, da enfermidade. Entra com providência, Senhor, curando, libertando e salvando. Nós pregamos a Tua palavra, nós cremos, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada um dos Teus filhos. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa as famílias, abençoa os relacionamentos, ó Pai. Abençoa, Senhor, a saúde mental de cada um dos Teus filhos que está passando por problemas e dificuldades psicológicos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, abençoa, Senhor, a cada um dos Teus servos. Abençoa a Tua igreja, Senhor, ó Pai, que está clamando por um ente querido. Abençoa, Senhor, ó Deus, aqueles que estão na UTI. Ó Senhor, entra com cura e libertação. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos, Senhor, na Tua autoridade. Nós, Senhor, o Senhor tem nos dado esta autoridade para pregar e para orar pelos enfermos. E a cura vem do Senhor. Nós te pedimos nesta noite, venha usar a cada um de nós, Senhor, para ser um instrumento de bênção. Abençoa as famílias, ó Pai, abençoa os filhos, abençoa os pais, as mães, ó Deus, abençoa as noras, os genros, abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, também a igreja, que é as crianças desta igreja. Nós te pedimos pelas crianças, Senhor. Tu sabes, Senhor, como tem feito falta as crianças dentro desta igreja. Ó Deus, abençoa, Senhor, a liderança da igreja, da Tua igreja, nosso pastor José Huerto, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, suas noras, seus genros. Abençoa a vida do Teu servo, pastor José Huerto, abençoa o do Huerto, toda a igreja, Senhor, abençoa, Senhor, a sua esposa irmã Lídia, abençoa, Senhor, o ministério do Belém. Nós te pedimos, ó Deus, derrama, Senhor, a Tua graça e o Teu poder sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, porque Tu sabes a necessidade de cada um que está aqui. Tu sabes a necessidade de cada um que está no seu lar, ouvindo e assistindo esta live.
Abençoa cada um e a todos, Senhor. Entra com providência na vida financeira, na vida particular. Ó Senhor, na vida, Senhor, sentimental dos casais. Abençoa, Senhor, é o que nós te pedimos e te rogamos. Dai solução, traz, Senhor, ó Pai, um acordo, Senhor. Traz, Senhor, ó Pai, ó Deus, a Tua palavra e a Tua gratidão, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Abençoa cada um, Senhor. Nós te pedimos e te rogamos. Dai-nos a noite feliz e abençoada. Trai-nos, Senhor, ó Pai, um sono reparador. Dai-nos, Senhor, amanhã um dia produtivo e abençoado. Que o Teu nome seja engrandecido para todos sempre. Dai-nos a Tua graça, o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós e todos digam amém. Deus abençoe. Os irmãos já sabem, o abraço é assim, dê aí um abraço com os irmãos assim, e estamos abraçados em nome de Jesus. Os irmãos, sempre lembre de trazer sua máscara, de trazer, aqui temos álcool gel, mas estamos nos prevenindo. Amém?